Secretário de Governo Fábio Ferraz, gostaria de falar com o senhor sobre os contratos que a Prefeitura de Santos tem cancelado depois das licitações feitas, né? Queria primeiro saber que nós temos acompanhado vários contratos que foram rompidos com empresas que venceram as licitações. A percepção é que isso está ocorrendo com mais frequência. É verdadeira essa percepção ou não? Olha, de verdade nós temos, claro, sempre a oportunidade de aprimorar as metodologias da Prefeitura de forma geral. E sim, a gente tem agora tendo uma ação um pouco mais contundente para evitar problemas decorrentes de obras em que nós percebemos dificuldades. Então, vamos ser de forma muito clara aqui. Nós temos um processo licitatório que permite, portanto, o ingresso de alguma determinada empresa para prestar aquele serviço ou alienar aquele bem para o poder público. Na hipótese dos serviços, quando esses serviços não são bem prestados, é dever do poder público utilizar os seus mecanismos para fazer com que a gente tenha os melhores resultados possíveis. E aí, notifica essa empresa, no caso, infelizmente, ainda não se percebeu uma melhora na praticidade daquilo que se pretende executar, notifica-se novamente e na exceção, na excepcionalidade, aí sim se anula o contrato e naturalmente se busca as reintegrações daquilo que foi desperdiçado por parte do poder público naquela execução e também a pena, uma sanção para a empresa que prestou um serviço inadequado. Normalmente, qual é o principal motivo que leva a Prefeitura a romper esses contratos? Morosidade ou, principalmente, a incapacidade em assegurar o devido exercício daquilo que está pactuado. Então, vamos lá. Eu tenho um cronograma para determinado ponto de obra ocorrer em 2 meses, 3 meses. A partir do momento que a empresa não consegue prestar aquele serviço no tempo pactuado, naturalmente a Prefeitura vai se fazer presente e vai sancioná-la, vai fazer com que o contrato seja executado. Na reincidência, na impossibilidade de prestar de fato esse serviço no tempo pactuado, aí sim o extremo que é o rompimento do contrato e, naturalmente, o recomeço dessa história, o que não é o ideal, porque na prática, que é o que importa no final do dia, o usuário que está esperando aquele bem, aquele local adequado em decorrência daquela obra, infelizmente vai aguardar um pouco mais. Então, insisto, não é o que se deseja, evidente, os rompimentos dos contratos. O que se deseja é que a obra seja bem executada. Porém, caso necessário, o poder público municipal jamais se fará silente e permitindo, portanto, uma má prestação de serviços na cidade. No caso da Praça José Bonifácio, o que aconteceu especificamente? É um exemplo clássico, a morosidade e a inadequação de cumprimento de cronograma de obra. Então, na verdade, a praça já era para estar entregue e, infelizmente, o prestador de serviço não prestou o serviço de forma adequada. Outra ação não há que não seja a que nós tomamos, que é rescindir esse contrato e, naturalmente, buscar no mercado, através, é claro, dos procedimentos administrativos burocráticos, processos licitatórios, um novo prestador que possa executar essa obra. E no caso do Arena Santos? Praticamente a mesma situação, então é muito parecida, na verdade, infelizmente a inadequação na execução de cronograma, o que faz com que o poder público busque um outro parceiro. E aí, muitas vezes nós conseguimos até ganhar um pouco de tempo, fazendo com que o próximo colocado durante o processo licitatório assuma o contrato no preço pactuado, ou seja, no preço estabelecido pelo anterior. Então, caso o próximo tenha essa condição de tocar a intervenção, a obra, no caso, da mesma forma que estava assinado em relação ao que foi retirado do processo, isso é possível que seja feito e ganhe-se mais tempo. Infelizmente, se isso não puder ocorrer, inicia-se um novo processo licitatório para que aquela obra possa ser aí sim executada da forma correta. O senhor avalia que essas situações são uma decorrência de falhas na lei das licitações? O senhor acha que precisa haver ajustes na lei das licitações? Olha, o modelo de licitações brasileiro, ele tem uma regra clássica e muito prática, que é sempre buscar o menor preço. Mas esse nem sempre é o melhor caminho. É evidente que nós queremos uma ação eficiente, ou seja, o equilíbrio entre o que é adequado e a melhor condição de preço. Porém,
Nem sempre, infelizmente, nós temos o menor preço atrelado à melhor qualidade. Então, sim, nós tivemos ainda que seja recente uma adequação na lei de licitações brasileiras, que passou a vigorar ano passado, essa nova adequação, mas de verdade os impactos ainda não vêm sendo sentidos de forma positiva na ponta. Ainda não conseguimos avançar de uma forma em que a gente possa garantir sim o princípio da eficiência, que é fazer com menor custo, porém com uma qualidade adequada. Então, o nosso modelo de licitações, o nosso modelo de legislação realmente precisa ser melhor adequado para que a gente possa ter boas empresas prestando serviços ou alienando bens para o poder público. E o que a administração municipal vem fazendo para evitar que esses contratos precisem ser rompidos? Cada vez mais ser mais eficiente na caneta. O que é o poder da caneta? Não cumpriu? Chama a empresa, vamos ser bastante contundente quanto a isso. Olha, não está adequado, o serviço não está sendo prestado da forma que se prevê. E aí sim, sancionar para que, caso seja o caso extremo, que volto a dizer, não é o que se deseja, mas de ter que retirar uma empresa da prestação de um serviço, isso seja feito da forma mais célere possível, para que aí sim possa se contratar uma empresa que tenha a seriedade e o compromisso em prestar o serviço da forma que a população realmente almeja. Atualmente, quantos contratos a Prefeitura de Santos celebra por ano? Olha, nós temos uma média de 800 a 1.000 contratos celebrados anualmente, né? Então é um número bastante expressivo em todos os setores da Prefeitura. E desses, quantos apresentam um problema? Olha, é excepcionalidade, né? Infelizmente tivemos agora com a mesma empresa, talvez aí uma ação que chamou a atenção da sociedade de forma geral, que é bastante adequado, né? Veja, infelizmente uma praça e um equipamento público bastante importante, esportivo, bastante reconhecido na cidade, vão ter maior morosidade na entrega, né, da nova estrutura ao qual a população realmente aguarda. Isso é ruim. Então, naturalmente, a sociedade se mobiliza para entender o que está acontecendo. Agora, isso é exceção. Então, se a gente falar aqui uma média de 3 a 4 contratos anualmente, esse é um histórico bastante aceitável que nós tivemos nos últimos anos. Esperamos, insisto sempre é isso, esperamos fortemente que não precisemos tomar a medida mais extrema que existe, que é reincidir um contrato. No entanto, nunca seremos silentes ou mesmo inertes à má prestação de serviço ao município de Santos. Portanto, caso necessário, a Prefeitura de Santos sempre se fará muito presente, no caso, notificando as empresas que estão prestando um mau serviço e na reincidência desse mau serviço ou ainda na continuidade dessa má prestação de serviço, aí sim a rescisão contratual para que se possa buscar uma empresa que tenha realmente soluções mais sustentáveis e nos prazos estabelecidos. Obrigado.